Então, como a gente viu, a última questão é: eu preciso ter um controle exato do contas a pagar. Então, a gente falou sobre a questão de não adquirir dívidas a longo prazo, saber sobre o limite que a empresa tem que assumir, não gastar mais do que ganha. E aí tem mais algumas dicas aqui que eu vou passar para vocês. Ter uma ferramenta de controle financeiro, eu vou mostrar para vocês um exemplo daqui a pouco. Pagar as contas em dia, então a gente falou sobre a questão de não pagar juros jamais. Então assim, sempre que possível eu vou priorizar as minhas contas sem pagar juros. Então não deixo atrasar. Antecipar o pagamento, porque a gente falou da questão que quando eu pago com antecedência eu tenho desconto. Então sempre vou fazer isso. Pago com antecedência para ter desconto. Só que não vale você deixar contas acumularem, esquecer de contas para trás e pagar uma para ganhar desconto. Porque depois, na hora que você pagar, aí você vai pagar o quê? Juros aqui, como eu estou mostrando para vocês. E aí não vai adiantar nada. Muitas vezes eu vou perder. Então é melhor, às vezes, não ter o desconto, mas pagar tudo em dia, do que querer o desconto e deixar alguma coisa para trás. E aí, a grande sacada quando se fala na questão de empresa, de administração, é: se eu estou com dificuldades para pagar alguma coisa, eu entro em contato e negocio. Eu sempre tenho que negociar, renegociar a minha dívida. Eu não posso deixar ela acumular, porque se eu deixar, eu corro o risco de, em pouco tempo, eu estar com uma dívida tão grande que depois eu não vou conseguir colocar em ordem mais a minha empresa. Então é fundamental que o contas a pagar tenha esse controle. Ele não pode deixar virar uma bola de neve e depois ele não conseguir controlar isso. Sempre eu preciso renegociar. Tem uma dívida, eu não vou conseguir pagar, renegocia, tá? E aí veja a melhor forma para fazer esse pagamento, a possibilidade de reduzir os juros, né? Parcelar em mais vezes. A questão é, entre em contato com a pessoa a quem você deve, com a empresa a quem você deve, e aí você tenta chegar num acordo. O que eu tenho que fazer para que eu possa pagar a minha dívida, só que nesse momento eu não consigo pagar ela toda. Então como que a gente pode renegociar isso? Tá? Então é fundamental que a empresa faça isso. Aí seguindo, depois que eu passei da questão do contas a pagar, olha bem, falei para vocês que é extremamente importante ter o contas a pagar. A gente também tem que falar do contas a receber, porque os dois trabalham juntos. Quando eu sou empresa, se eu vendo, eu recebo. Se eu compro, eu tenho que pagar. Então eu tenho os dois lados, o contas a pagar e eu tenho contas a receber. Então no contas a receber, que eu coloquei aqui em verde, que eu até comentei com vocês, que o contas a pagar a gente coloca em vermelho para lembrar que é o quê? Que é algo que está saindo, né? E o contas a receber é o que vai entrar, então são coisas positivas, então a gente coloca aqui em verde, para lembrar para vocês que são coisas que estão entrando. Tudo que eu vendi, aí eu estou agora do outro lado. Eu vendi para o meu cliente, eu quero que ele pague o que ele me deve, tá? Então aí, nesse momento, você é quem vai receber, você é quem vai cobrar. Então a gente inverte um pouquinho a questão. Então olha lá, a definição de contas a receber é a seguinte: se houver um controle financeiro eficiente, a gente consegue avaliar o capital que rodou. O que está acontecendo? Então eu consigo saber quanto entrou. O contas a receber, ele vai trabalhar com isso. Quanto que entrou? Eu consigo fazer uma planilha, um levantamento ao longo de todos os meses que eu trabalhei para saber quanto que está entrando. Se de um lado eu tenho o controle sobre quanto que está saindo, do outro lado eu tenho que ter o controle sobre quanto que está entrando. Então são esses dois lados. Então quando eu faço isso, eu consigo encontrar, com esse controle, falhas, despesas necessárias, posso remanejar aplicações, posso repensar a forma como eu vendo, eu posso repensar maneiras para que eu tenha um lucro maior, eu posso perceber através desse controle total aqui, onde está se perdendo dinheiro. Então tem que olhar tudo isso, porque toda vez quando a gente fala na questão financeira de uma empresa, todo centavo conta. Tá? Na nossa vida financeira também é a mesma coisa. Só que eu tenho que entender que se eu jogar essas contas aí aleatoriamente, não me preocupar com o receber e também não me preocupar em pagar no tempo certo, isso altera toda a minha vida financeira. Por quê? A minha empresa vai entrar no vermelho. Porque se ela não cobra o cliente que esqueceu de pagar, como que ela vai ter saldo?
Como que ela vai ter caixa para pagar o fornecedor dela? Então, contas a pagar e contas a receber, eles têm que trabalhar juntos. Porque se um trabalha cobrando e o outro não paga, eu acabo criando um grande problema. Porque eu recebi, o dinheiro ficou parado e eu não paguei o que eu precisava, então eu criei um problema imenso. Tenho que pagar as minhas contas, mas eu não recebi, eu também tenho um problema, porque agora eu vou ter que entrar em contato com o meu cliente e perguntar para ele como eu posso ajudar ele, que maneiras a gente pode renegociar a dívida para que eu possa receber, porque eu dependo desse valor para pagar as minhas contas. Olha bem, contas a pagar e contas a receber trabalham juntas. Não dá para um trabalhar sem o outro. Porque da onde eu vou ter o dinheiro para pagar as minhas contas? Do dinheiro que entra lá no recebimento. Porque se eu estou vendendo um produto ou um serviço, eu preciso receber pela prestação desse serviço. Eu preciso receber por esse produto ter sido entregue. Então, olha bem, eu tenho que ter os dois lados. Eu vendo e eu quero receber. E quem me vendeu quer receber também. Então, contas a pagar e contas a receber trabalham juntos. Precisa ter um controle dos dois o tempo inteiro. Então, olha lá, nós colocamos aqui no contas a receber, nós registramos os aumentos, ou seja, as entradas. Nós colocamos como reduções o que sai, e aí nós fazemos uma relação entre a venda de conceitos aqui, ó, dos produtos e serviços. Eu tenho que fazer uma relação. Eu registro de um lado que entra e do outro lado que sai. O contas a pagar a mesma coisa. Eu tenho isso aqui para pagar, já paguei, eu coloco lá, pago. Eu vou fazer a minha planilha, seja um programa que você tenha na empresa, ou seja, manualmente, se é uma empresa menor, né? Como a gente falou, microempresa também tem que ter esse controle. Então eu pego e faço ela pequenininho ali, ó. Uma planilhinha onde paguei a conta de luz. Eu tenho que colocar o valor e que esse dinheiro saiu. Recebi tanto de tal cliente. Eu tenho que colocar lá, recebimento, ou seja, um dinheiro que entrou. Então eu tenho que ter uma planilha onde eu tenho as entradas e onde eu vou ter as saídas. E dentro dessas entradas e saídas, eu vou ter o que eu recebi e o que eu estou pagando. Tá? Então, vamos frisar isso aqui novamente. Para que uma gestão financeira funcione de forma adequada, é preciso, a grande palavrinha é essa, planejamento. Eu preciso planejar todas as minhas informações, eu preciso registrar tudo. E ao fazer esse registro, eu vou ter um controle. Porque daí eu sei efetivamente quanto que entrou e eu sei efetivamente quanto saiu. E aí eu tenho um controle para saber se o que eu estou recebendo está sendo suficiente para pagar, onde eu posso melhorar, o que eu posso fazer para que o meu resultado seja um pouco diferente. Porque se eu entrei no vermelho, significa que ou eu não recebi tudo que eu vendi, ou eu comprei mais do que eu tenho em caixa. E aí eu vou analisar essa situação, olha bem, o controle financeiro ele vai entrar nisso. Eu vou analisar essa situação para descobrir a melhor forma de trabalhar isso. Se não funcionar da forma como eu estou vendo, eu descobri onde está o erro, aí eu vou começar a consertar. A conta de água neste mês veio um valor absurdo. Tá, então vamos pensar, por que esse mês veio diferente do outro? Então eu vou analisar e vou descobrir onde está o erro. É um erro na leitura? Ou é um vazamento que tem na empresa e que nós não havíamos percebido? Se é um vazamento, eu vou atrás do encanador, vou fazer o conserto e aí eu vou resolver o meu problema com relação a essa conta que estava muito alta. Porque no meu controle financeiro, o valor médio da conta era tal. Para essa conta, eu tinha esse valor. Como ultrapassou, eu não vou conseguir pagar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer que essa conta volte ao valor médio. Ela não pode ultrapassar isso. Por quê? Porque não estava na minha conta pagar mais do que eu tinha planejado. Então, meu planejamento era pagar tanto de água. Ultrapassou muito isso, então como que eu vou pagar? A conta não vai deixar de existir, eu vou ter que pagar ela. Só que eu vou criar formas de que isso não ocorra novamente. Por outro lado, se eu vendi um produto e a pessoa não me pagou, como que eu vou cobrar ela? Tem um setor de cobrança? Ah, ok, é uma empresa grande, de médio porte, tem inúmeros funcionários, eu tenho um setor específico para cobrança. Então, essas pessoas vão ser responsáveis para renegociar com o cliente
até que a gente possa receber. Mesmo que parcelado, eu posso perder um pouquinho aqui, mas o que eu quero é receber, porque o que vale para mim é o montante. Tá? A questão dos juros é importante, porque ele atrasou, etc, etc. Ok, mas aqui eu quero o quê? Que ele me pague o valor líquido, que é o principal. É o valor que esse valor eu preciso dele. É o que eu estou contando para pagar as minhas contas. Os juros não vai resolver a minha questão se eu deixei de pagar a minha conta, eu paguei juros também. O que ele me paga, só cobra o que eu paguei lá. Então eu fico com elas por elas. Então a minha ideia não é ficar cobrando juros do cliente. A minha ideia é fazer algo para que eu receba. Porque os juros não vai resolver a questão. Tá? Então pensa bem, quando a gente fala em empresa, não é necessariamente válido para ela ficar cobrando um juro muito alto. Ela cobra isso e depois ela também pagou isso porque a conta dela estava em atraso, não resolveu nada. Então é mais interessante que ela consiga renegociar com o cliente e receber o valor o mais rápido possível, mesmo tirando essas taxas de juro que a gente tem ali na cobrança, mas ela consegue também reduzir a dela. Então vale a pena fazer essa renegociação. Então vamos voltar lá. Nós precisamos ter um controle eficiente do que é vendido para que eu possa cobrar o cliente e do que eu compro para que eu possa pagar. Peguei do fornecedor, pedi um serviço, tenho que pagar, tenho que cumprir com a minha folha de pagamento, tudo isso entra lá no contas a pagar, que a gente falou anteriormente. Agora, nós temos por outro lado, eu tenho que receber do meu cliente, que comprou meu produto, para eu ter o quê? Fluxo de caixa. E aí, essa questão do recebimento entra no contas a receber. Eu tenho que ter o controle do que vai entrar e eu tenho que ter o controle do que vai sair e ver se os dois vão andar juntos, alinhados. Eles têm que ter um fluxo exato. O dinheiro que eu tenho que pagar tem que ser o mesmo que eu tenho para receber, só que eu tenho que contar que eu vou receber, porque se eu não receber tudo, eu não vou ter como pagar tudo que eu devo. Tá? Então eu tenho que ter um controle muito sério com relação a isso, porque senão em vários momentos eu vou receber menos e deixar de pagar o que eu preciso. Se eu receber a mais, não tem problema nenhum. Aí nós vamos voltar lá naquela outra questão. Recebi a mais naquele momento, tem uma folguinha, paga com antecedência as suas dívidas para que você tenha um lucro. Lucro é em que sentido? Um desconto, que o desconto também é considerado um lucro. Ok aí?